Cansado de relacionamentos falsos e de mulheres interessadas apenas em seu dinheiro, um milionário teve uma ideia radical: se disfarçar de morador de rua para descobrir se ainda existe amor verdadeiro no mundo. Tudo mudou quando uma faxineira, mãe solteira e com pouquíssimo dinheiro, parou para ajudá-lo oferecendo seu próprio lanche. O que ela não sabia é que aquele mendigo era dono do prédio onde ela trabalhava. E quando a verdade veio à tona: "E aí, de onde você está assistindo este vídeo? Comenta aqui embaixo." Se gostou dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Gabriel Santana ajustou a gravata de seda italiana diante do espelho de corpo inteiro que dominava seu closet. Sua cobertura no bairro mais exclusivo de São Paulo oferecia uma vista panorâmica da cidade que ele havia conquistado com determinação inabalável. Aos 38 anos, era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, com um patrimônio que crescia exponencialmente a cada trimestre. Seus dedos deslizaram pelo tecido importado da camisa, sentindo a textura que custava mais do que muitos ganhariam em um mês. O reflexo no espelho mostrava um homem bem-sucedido, de feições harmoniosas, cabelos cuidadosamente aparados e um físico mantido por sessões regulares com personal trainers. No entanto, os olhos castanhos que o encaravam pareciam opacos, desprovidos da luz que o dinheiro prometia trazer. Mais uma noite, mais um evento, mais sorrisos falsos, murmurou para si mesmo, ajustando o relógio de platina no pulso. Na mesa de centro da sala, ao lado de revistas de negócios com seu rosto estampado nas capas, repousava o convite para mais um jantar beneficente. Gabriel sabia exatamente como a noite se desenrolaria. Mulheres deslumbrantes se aproximariam com interesse nos olhos e cálculos nas mentes. Já havia passado por 3 relacionamentos nos últimos 2 anos, todos terminados, quando percebeu que não era Gabriel quem elas queriam, mas sim o império que ele representava. Seu celular vibrou. Era Marcelo Ferraz, seu sócio e único amigo verdadeiro que restara dos tempos antes da fama. Preparado para o show de hoje à noite? Ouvi dizer que a filha do embaixador estará lá e está solteira. Gabriel digitou rapidamente. Cansei desse circo. Mark, é sempre a mesma história. A resposta veio instantaneamente. O preço do sucesso, meu amigo. Quem tem o mel atrai as abelhas. Guardando o celular no bolso, Gabriel caminhou até a varanda e observou a cidade iluminada. Lá embaixo, minúsculas luzes se moviam. Pessoas comuns com vidas comuns, problemas comuns. Algo naquela simplicidade o atraía cada vez mais. Uma ideia absurda começou a se formar em sua mente. Primeiro como um sussurro, depois como uma possibilidade concreta. E se ele pudesse descobrir quem realmente se importaria com ele sem saber de sua fortuna? Se pudesse encontrar alguém que o visse como pessoa, não como conta bancária. Isso é loucura, disse para si mesmo. Mas um sorriso genuíno, o primeiro em meses, já se formava no canto de seus lábios. Ignorando as novas mensagens que chegavam em seu telefone, Gabriel caminhou determinado para o quarto de hóspedes, onde guardava algumas roupas antigas. No fundo do armário, encontrou o que procurava: roupas simples, gastas pelo tempo, de antes de sua ascensão. Vamos ver se ainda existe amor genuíno neste mundo, sussurrou, enquanto pegava uma tesoura para desgastar ainda mais o tecido da camisa. Em seus olhos, uma faísca de vida reacendeu-se, alimentada pela adrenalina de um plano que poderia mudar tudo, ou confirmar suas piores suspeitas sobre a humanidade. A transformação foi meticulosa. Gabriel passou os dedos pelo rosto agora coberto por uma barba, por fazer de 3 dias. Resultado de seu isolamento autoimposto. Aplicou sujeira artificial nas mãos e no rosto, usando produtos de maquiagem teatral que encomendara discretamente. Vestiu calças desbotadas, camisa manchada e um casaco surrado que havia envelhecido artificialmente. Quando terminou, o homem no espelho não tinha qualquer semelhança com o poderoso CEO que estampava revistas de negócios. No lugar da postura ereta e confiante, adotou uma ligeiramente curvada. Nos olhos antes determinados, agora havia uma expressão de cansaço e derrota. Perfeito, murmurou, satisfeito com o resultado. Gabriel deixou sua cobertura pelo elevador de serviço, evitando as câmeras principais.
Havia informado a seus funcionários que estaria viajando por alguns dias, delegando responsabilidades a Marcelo. Ninguém questionaria sua ausência por pelo menos uma semana. O plano era simples, mas ousado. Posicionar-se como morador de rua próximo à entrada de sua própria empresa e observar como seria tratado pelas mesmas pessoas que normalmente o reverenciavam. Às 7h30 da manhã, Gabriel já estava instalado na calçada oposta ao imponente edifício de vidro que abrigava seu império. Sentou-se encostado a uma parede, com um copo de café vazio à sua frente, simulando pedir algumas moedas. O fluxo de pessoas começou a aumentar gradualmente. As primeiras horas foram uma lição dolorosa de invisibilidade. Centenas de pessoas passaram, olhando através dele como se fosse parte da paisagem urbana. Executivos de terno, alguns que trabalhavam diretamente sob seu comando, desviavam o olhar deliberadamente. Secretárias que sorriam para ele nos corredores agora apertavam suas bolsas contra o corpo ao passar. "Bom dia", arriscou dizer a uma mulher que reconheceu do departamento financeiro. Ela acelerou o passo, fingindo não ouvir. Outros reagiram com desdém mal disfarçado, alguns com medo, a maioria com indiferença completa. Um segurança do prédio chegou a se aproximar, sugerindo que ele circulasse para não afastar os clientes. Às 9h15, quando o fluxo de trabalhadores já havia diminuído, Gabriel sentiu o estômago roncar. Não havia previsto a fome, nem o desconforto físico de ficar sentado no concreto frio. Sua experiência estava sendo mais realista do que planejara. Foi então que a viu pela primeira vez. Correndo apressada, claramente atrasada, uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos cacheados presos em um coque improvisado, usando uniforme simples de serviços gerais. Diferente dos outros, quando seus olhos encontraram Gabriel, ela não desviou o olhar. Pelo contrário, reduziu o passo, mordeu o lábio em aparente conflito interno e, para surpresa dele, parou. "Bom dia", disse ela ofegante pelo apresse. "Desculpe, estou atrasada, mas..." Remexeu na bolsa gasta e tirou algumas notas amassadas, estendendo-as para Gabriel. "Não é muito. Ia ser meu lanche, mas acho que o senhor precisa mais do que eu." Gabriel ficou momentaneamente sem reação. A gentileza inesperada o pegou despreparado, especialmente vinda de alguém que, pelo uniforme, provavelmente ganhava um salário mínimo em sua própria empresa. "Obrigado", murmurou, aceitando as notas, sentindo um nó na garganta. "Meu nome é Isabela", continuou ela, sorrindo com uma sinceridade que parecia iluminar seu rosto cansado. "Trabalho aqui perto. Amanhã posso trazer algo melhor para você comer, se estiver por aqui." Antes que Gabriel pudesse responder adequadamente, ela olhou para o relógio barato no pulso e arregalou os olhos. "Nossa, a supervisora vai me matar." "Tenho que ir", disse, já se afastando. "Fique com Deus." Gabriel a observou entrar correndo no prédio, notando que ela usava o crachá de funcionária terceirizada de limpeza. Olhou para as notas em sua mão. R$20. Provavelmente uma quantia significativa do orçamento diário daquela mulher, oferecido sem hesitação a um completo estranho. Pela primeira vez em anos, Gabriel sentiu algo romper dentro de si, uma mistura de vergonha e fascínio. Enquanto pessoas que ganhavam 6 dígitos em sua empresa o haviam tratado como lixo, aquela mulher simples havia compartilhado o pouco que tinha. Guardando as notas no bolso com cuidado, quase reverencial, decidiu que retornaria no dia seguinte. Algo na espontaneidade daquele gesto o deixara profundamente intrigado. Quem era realmente Isabela? E por que seu sorriso sincero não saía de sua cabeça enquanto caminhava de volta para casa, ainda imerso em seu disfarce de homem invisível? Na manhã seguinte, Gabriel retornou ao mesmo local, desta vez com uma pequena mochila surrada para completar seu disfarce. O desconforto da calçada fria e a invisibilidade social já não o incomodavam tanto. Sua mente estava ocupada pela expectativa de rever Isabela. Às 9h10, ela apareceu novamente. Hoje não corria atrasada, e Gabriel notou detalhes que não percebera no dia anterior. Os olhos de um castanho profundo, pequenas sardas nas maçãs do rosto, e mãos com unhas curtas e sem esmalte, mas bem cuidadas. Carregava uma sacola plástica além de sua bolsa. "Bom dia!" Ela sorriu ao reconhecê-lo. "Que bom que ainda está aqui. Trouxe algo para o senhor."
Gabriel, ele disse, surpreendendo a si mesmo. Não planejara revelar seu nome verdadeiro. Pode me chamar de Gabriel. Gabriel, repetiu ela, sentando-se ao seu lado na calçada sem qualquer hesitação, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sou Isabela, mas acho que já me apresentei ontem, né? Estava tão atrasada que nem me lembro direito. Da sacola, retirou um pote plástico com tampa verde e um garfo enrolado em guardanapo. É arroz, feijão, um bife que sobrou do jantar e uma salada. Não é nada muito especial, mas está fresquinho. Fiz hoje de manhã. O aroma da comida caseira fez o estômago de Gabriel roncar involuntariamente. Percebeu que não comia algo verdadeiramente caseiro há anos. Suas refeições vinham de restaurantes estrelados ou eram preparadas por seu chefe particular. Não precisava se incomodar, murmurou, genuinamente tocado. Não é incômodo, Isabela respondeu com simplicidade. Todo mundo precisa de uma mãozinha, às vezes, não é? Enquanto Gabriel começava a comer, Isabela falou naturalmente. Sem a piedade condescende. Ente que ele esperava. Sabe, se precisar de trabalho, a empresa de limpeza onde estou sempre está contratando. Não paga muito, mas é carteira assinada. Posso falar com minha supervisora se quiser. A ironia da situação não passou despercebida por Gabriel. Ela estava oferecendo um emprego em sua própria empresa, sem fazer ideia de com quem falava. Agradeço a oferta, respondeu. Mas estou em uma situação complicada no momento. Entendo. Ela assentiu sem pressionar. Todos temos nossos momentos difíceis. Há 3 anos eu estava quase na rua também. Perdi meu emprego quando minha mãe adoeceu e precisei cuidar dela. Aí descobri que estava grávida e o pai do meu filho sumiu no mundo. A sinceridade com que compartilhava sua história pegou Gabriel de surpresa. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas a constatação tranquila de quem enfrentava a vida como ela vinha. Como você conseguiu se reerguer? Perguntou genuinamente interessado. Os olhos de Isabela brilharam com um orgulho discreto. Um dia de cada vez. Consegui esse emprego. Depois arranjei outro de caixa nos fins de semana. À noite, faço faxinas extras quando aparecem. Não é fácil, mas meu Miguel está bem, minha mãe está estável e conseguimos um teto. Para mim isso já é uma vitória. Olhou para o relógio e levantou-se rapidamente. Preciso ir, meu intervalo está acabando. Fique com o pote, pode me devolver outro dia. Ei, Gabriel, hesitou brevemente. Não desista, tá? Sempre existe um caminho. Enquanto a observava entrar no prédio, Gabriel sentiu algo estranho no peito. Aquela mulher que mal tinha para si mesma oferecia não apenas comida, mas esperança e dignidade. O contraste com as pessoas de seu círculo social, que competiam por status e vantagens, era gritante. Naquela noite de volta à sua cobertura luxuosa, Gabriel não conseguiu desfrutar de seu chuveiro de hidromassagem ou de sua cama king size. Seus pensamentos permaneceram com Isabela e com a percepção incômoda de que, apesar de toda a sua riqueza, talvez fosse ele o verdadeiro necessitado. Adormeceu decidido a descobrir mais sobre aquela mulher extraordinária que, sem saber, estava despertando sentimentos que ele julgava extintos em seu coração blindado pelo sucesso. Durante as 2 semanas seguintes, um ritual se estabeleceu. Gabriel aparecia todas as manhãs, e Isabela sempre reservava alguns minutos de seu intervalo para conversar com ele. Às vezes trazia comida, outras vezes apenas um café quente, mas invariavelmente oferecia algo mais valioso, sua companhia sincera. Naquela manhã de sexta-feira, o céu ameaçava chuva, e Gabriel esperava impaciente, preocupado que o mau tempo pudesse impedir o encontro. Quando Isabela apareceu, protegendo-se sob um guarda-chuva colorido, sentiu um alívio desproporcional. Consegui sair mais cedo hoje, anunciou ela, sentando-se ao seu lado sob a pequena cobertura da entrada de uma loja fechada. Tenho quase 20 minutos. Seus cabelos estavam soltos hoje, caindo em cachos definidos sobre os ombros. Gabriel notou que ela usava um leve batom rosado, algo que não era habitual. Está bonita hoje, comentou sem pensar. As bochechas de Isabela ganharam um tom rosado que não vinha do batom. Obrigada. É que depois do trabalho vou direto para a formatura do meu filho. Ele está terminando o jardim de infância. Que idade tem seu filho? Gabriel perguntou, percebendo que, apesar das muitas conversas, ainda desconhecia detalhes importantes sobre ela.
Miguel tem 6 anos. É a pessoinha mais incrível do mundo. Seu rosto se iluminou. Do bolso, tirou o celular com a tela rachada e mostrou a foto de um menino sorridente com os mesmos olhos expressivos da mãe. Ele é muito inteligente, sabe? Já está começando a ler sozinho. A maneira como falava do filho com orgulho genuíno nos olhos fez Gabriel sorrir. Perguntou sobre o pai da criança e o semblante de Isabela endureceu sutilmente. Ricardo trabalhava no mesmo hospital onde eu fazia estágio de enfermagem. Era técnico de laboratório muito charmoso. Ela suspirou. Quando soube da gravidez, primeiro pediu que eu abortasse. Quando recusei, simplesmente desapareceu. Mudou de emprego, de número, de vida. Nunca mais voltou nem para conhecer o filho. Sinto muito, Gabriel disse, sentindo uma raiva irracional daquele homem que jamais conhecera. Não sinta, ela sorriu, passando a mão pelos cabelos para ajeitá-los. Miguel é a melhor coisa que já me aconteceu. E nós nos viramos bem, não é mesmo? Você mencionou que estava estudando enfermagem. Gabriel indagou surpreso. Ela nunca tinha falado sobre uma formação acadêmica. Isabela assentiu, um brilho momentâneo de tristeza passando por seus olhos. Estava no 3º ano, quando minha mãe teve o primeiro AVC. Tive que trancar a faculdade para cuidar dela. Depois veio o Miguel e... Bem, as prioridades mudaram. Mas ainda pretendo voltar um dia, acrescentou com determinação no olhar. É meu grande sonho. Gabriel sentiu uma pontada de culpa. Com uma fração do que gastava em jantares de negócios, poderia pagar a faculdade de Isabela inteira. Mas não podia fazer essa oferta agora, sem revelar quem realmente era. E você, Gabriel? Ela perguntou, pegando-o de surpresa. Quase não fala de si mesmo. Como acabou aqui? Era a pergunta que ele temia. Durante dias havia elaborado uma história plausível, mas agora, diante daqueles olhos sinceros, a ideia de mentir lhe pareceu repulsiva. Eu perdi o rumo, respondeu, optando por uma meia-verdade. Darra tinha uma vida confortável, um bom trabalho, mas sentia que algo importante estava faltando. Comecei a questionar tudo, minhas escolhas, minhas relações. Pausou, escolhendo as palavras. Digamos que estou numa jornada para redescobrir o que realmente importa. Isabela o estudou com um olhar penetrante que parecia enxergar além das roupas sujas e da barba por fazer. Sabe o que acho? Você não parece alguém que sempre esteve nas ruas. Suas mãos não têm os calos de trabalho pesado. Sua linguagem é articulada demais. Você me lembra mais alguém que caiu, mas de um lugar bem alto. A percepção aguçada dela o assustou. Por um momento, considerou contar toda a verdade, mas algo o deteve. Isabela consultou o relógio e se levantou rapidamente. Preciso ir. A supervisora está me esperando para o fechamento, disse, ajeitando o uniforme. Hesitou por um momento e então perguntou. Gabriel, você vai estar aqui amanhã? É sábado e eu pensei que... Bem, Miguel sempre pergunta sobre o amigo da mamãe que precisa de ajuda. Ele até separou alguns brinquedos para te dar. A menção ao gesto inocente da criança fez Gabriel engolir em seco. Estarei aqui, prometeu. Ótimo. Ela sorriu radiante. Talvez possamos tomar um café de verdade numa padaria. Eu pago, acrescentou rapidamente antes que ele pudesse protestar. Enquanto a via se afastar, Gabriel sentiu o peso de sua farsa aumentar. Estava cada vez mais envolvido com aquela mulher extraordinária, que oferecia o pouco que tinha, com tanta generosidade. A ideia de que eventualmente precisaria revelar a verdade e possivelmente perder a conexão genuína que haviam estabelecido o aterrorizava. Mas como poderia continuar enganando alguém que só lhe oferecera honestidade? O sábado amanheceu ensolarado, como se o universo conspirasse para tornar o dia especial. Gabriel acordou cedo em seu apartamento luxuoso, mas desta vez encarou seus privilégios com novos olhos. O closet repleto de ternos importados agora parecia um monumento à frivolidade. Escolheu roupas simples, não as falsamente desgastadas de seu disfarce, mas peças básicas que raramente usava. Jeans, camiseta e tênis sem marca aparente. Tomou um longo banho, deixando a água quente levar embora camadas de maquiagem teatral e tensão acumulada. Olhando-se no espelho, decidiu manter a barba por fazer, agora natural, mas aparou-a para parecer cuidada. Se fosse encontrar Miguel, queria parecer ao menos apresentável.
Às 10 horas, conforme combinado, estava no local de sempre. Desta vez, porém, não se sentou na calçada, mantendo-se de pé. Ansioso como um adolescente antes do primeiro encontro, foi quando os viu aproximando-se. Isabela, usando um vestido simples florido que a transformava completamente, de mãos dadas com um menino que pulava animadamente ao seu lado. O coração de Gabriel acelerou inexplicavelmente. "Gabriel!" exclamou Isabela ao avistá-lo, seu sorriso iluminando todo o rosto. "Você está diferente." "Tomei um banho no abrigo municipal", mentiu rapidamente, odiando-se por isso. "Eles oferecem o serviço aos sábados." "Ficou ótimo", ela comentou, olhando-o com aprovação. Então, virando-se para o filho. "Miguel, este é o amigo da mamãe que eu te falei, o Sr. Gabriel." "Não precisa do senhor." Gabriel sorriu, agachando-se para ficar na altura do menino. "Só é que muitíssimo. Oi, Miguel. Sua mãe fala muito de você." O menino, que herdara os olhos expressivos e os cachos da mãe, estendeu uma pequena mão com seriedade adulta. "Muito prazer. Mamãe disse que você está sem casa agora, mas que é uma boa pessoa. Eu trouxe um presente para você." Da mochilinha que carregava, Miguel retirou um pequeno super-herói de plástico ligeiramente desgastado pelo uso. "É o Capitão América. Ele sempre protege quem precisa de ajuda. Agora ele vai proteger você." Gabriel aceitou o brinquedo, sentindo um nó na garganta. A generosidade pura da criança, reflexo direto da mãe, o atingiu como um golpe. Em seu mundo de luxo e negociações, presentes vinham com expectativas e segundas intenções. Ali estava um menino oferecendo seu brinquedo favorito a um desconhecido, sem esperar nada em troca. "É o presente mais especial que já ganhei, Miguel. Vou cuidar muito bem dele." Prometeu com sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. Isabela observava a cena com olhos úmidos. Pigarreou para disfarçar a emoção e sugeriu: "Que tal aquele café? Conheço uma padaria ótima aqui perto." Os três caminharam juntos pela calçada, Miguel entre eles, segurando a mão de ambos naturalmente. Para qualquer observador, pareceriam uma família comum em passeio de sábado. Na padaria simples, mas acolhedora, Gabriel insistiu em pagar, alegando que havia recebido algum dinheiro por um bico. A verdade era que não suportava a ideia de Isabela gastando seu suado dinheiro com ele. "Você gosta de chocolate quente, Gabriel?" perguntou Miguel enquanto lambuzava o rosto com o próprio. "Adoro", respondeu ele, saboreando a bebida simples que, naquele momento, lhe pareceu mais deliciosa que os cafés gourmet que habitualmente consumia. A conversa fluiu naturalmente. Miguel contou sobre sua escola, seus amigos, seus desenhos favoritos. Isabela relaxou visivelmente, revelando um lado mais leve e brincalhão que Gabriel não conhecia. Riram juntos de piadas simples, compartilharam histórias e experimentaram os pães da casa. "Mamãe, posso ir ver os docinhos no balcão?" pediu Miguel após terminar seu chocolate. "Pode, mas não peça nada, estamos só olhando hoje", Isabela instruiu, observando o filho se afastar com cuidado maternal. Sozinhos, momentaneamente, um silêncio confortável se estabeleceu entre os adultos. "Obrigada por isso", disse Isabela finalmente. Miguel precisava de uma saída agradável. "As coisas têm sido complicadas ultimamente. Aconteceu algo?" Gabriel perguntou, genuinamente preocupado. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. "O tratamento da minha mãe está consumindo tudo o que ganho. O plano de saúde não cobre a fisioterapia especial que ela precisa. Estou pensando em pegar um quarto trabalho, talvez como atendente noturna, mas fico preocupada em deixar Miguel e minha mãe sozinhos à noite." A frustração tomou conta de Gabriel. Poderia resolver aquele problema com uma assinatura, um telefonema. Sua empresa tinha até uma fundação beneficente que financiava tratamentos médicos para funcionários em necessidade. Mas como oferecer ajuda sem revelar sua verdadeira identidade? "Você já tentou a assistência social da empresa onde trabalha? Muitas corporações têm programas de auxílio." Isabela sorriu tristemente. "Já tentei. Disseram que funcionários terceirizados não têm direito aos mesmos benefícios. Mas está tudo bem", acrescentou rapidamente, forçando o otimismo. "Sempre damos um jeito." Miguel retornou nesse momento, os olhos brilhando ao descrever os doces coloridos que vira. O assunto sério foi temporariamente esquecido. Quando se despediram, horas depois,
Miguel abraçou Gabriel espontaneamente, pedindo para que voltassem a se encontrar. Isabela, com hesitação visível, convidou. Semana que vem é aniversário da minha mãe. Vamos fazer um almoço simples em casa no domingo. Se quiser aparecer, ela faz uma torta de frango que é de outro mundo. Gabriel aceitou imediatamente, sentindo o coração leve como há anos não sentia. Ao vê-lo se afastar de mãos dadas, teve certeza de duas coisas. Estava irremediavelmente apaixonado por Isabela e precisaria encontrar uma maneira de contar a verdade, antes que fosse tarde demais. O que não sabia era que o destino tinha outros planos para sua revelação. Na segunda-feira seguinte, Gabriel retornou ao seu posto habitual, ansioso para ver Isabela. O final de semana havia sido solitário em seu apartamento luxuoso, que agora lhe parecia estranhamente vazio e sem propósito. Passara horas revirando em sua mente como e quando revelar sua verdadeira identidade. Estava tão absorto em seus pensamentos que não percebeu a limusine preta que estacionou do outro lado da rua. Só notou quando uma figura familiar atravessou a rua em sua direção. Gabriel? Gabriel Santana! A voz incrédula de Marcelo Ferraz, seu sócio, o arrancou de seus devaneios. Meu Deus, é você mesmo! Gabriel empalideceu. Marcelo, impecavelmente vestido em seu terno italiano, o encarava com absoluta perplexidade. Mark, eu posso explicar. Gaguejou levantando-se rapidamente. Explicar. Todo mundo está te procurando. Você sumiu há quase 3 semanas. Cancelou reuniões, não responde mensagens. Marcelo se aproximou, examinando-o dos pés à cabeça. Que diabos você está fazendo vestido assim, sentado na calçada da sua própria empresa? Foi nesse exato momento que Isabela saiu do prédio para seu intervalo habitual, carregando como sempre um pacote de comida para Gabriel. Parou abruptamente ao ver a cena. Gabriel de pé, claramente desconfortável, conversando com um empresário elegante. Gabriel, está tudo bem? Perguntou, aproximando-se cautelosamente. Marcelo se virou para ela confuso, e então um lampejo de reconhecimento atravessou seu rosto. Você é da equipe de limpeza, não é? Perguntou educadamente, mas com a condescendência sutil dos privilegiados. Sim. Senhor, respondeu Isabela, instintivamente formal diante de um superior. Marcelo olhou de Gabriel para Isabela, e uma expressão de compreensão surgiu em seu rosto. Ah, entendi tudo agora. Você está fazendo aquela sua experiência social maluca, disse para Gabriel, rindo. Chasson, quero ver como é ser pobre por um dia, não é? Típico de você. O sangue fugiu do rosto de Gabriel. Viu o momento exato em que a compreensão atingiu Isabela como um tapa. Seus olhos se arregalaram. A boca se entreabriu em choque. Do que ele está falando, Gabriel? Sua voz saiu quase inaudível. Antes que pudesse responder, Marcelo continuou completamente alheio ao estrago que causava. Senhorita, você está diante de Gabriel Santana, fundador e CEO da Santana Tech, dono deste prédio e de outros 5 pela cidade. Um dos homens mais ricos deste país, se me permite acrescentar, completou com orgulho pelo amigo. O pacote de comida escorregou das mãos de Isabela, caindo no chão. Seus olhos, antes tão calorosos ao olhar para Gabriel, agora transmitiam uma mistura devastadora de choque, traição e vergonha. Isso é verdade? Perguntou sua voz tremendo. Isabela, eu posso explicar. Gabriel deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Você fingiu ser morador de rua? A incredulidade deu lugar à indignação. Aceitou minha comida, meu dinheiro. Deixou que Miguel desse a você o brinquedo favorito dele? Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela as conteve com visível esforço. Por quê? Era algum tipo de jogo? Queria ver como os pobres vivem? Ou estava só entediado com sua vida de milionário? Não. Não foi assim. Gabriel tentou se explicar desesperado. Eu só queria encontrar alguém que se importasse com a pessoa que sou, não com meu dinheiro. Uma risada amarga escapou dos lábios de Isabela. E para isso você mentiu, fingiu, me enganou? Ela balançou a cabeça incrédula. Sabe o que é mais irônico? Eu realmente me importei. Me preocupei com você todos os dias. Dividi o pouco que tinha, apresentei meu filho a você. Marcelo, finalmente percebendo a gravidade da situação, tentou intervir. Senhorita, tenho certeza que Gabriel não tinha intenção de ofender. Com todo respeito, senhor,
Isabela o interrompeu, uma dignidade surpreendente em sua postura, apesar das lágrimas contidas. Isso é entre mim e seu amigo. Virando-se para Gabriel, acrescentou em voz baixa, carregada de mágoa. Você poderia ter me ajudado de verdade. Poderia ter me oferecido um emprego melhor, uma chance real de voltar à faculdade. Mas preferiu brincar de pobre. E eu fui idiota o suficiente para sentir algo por você. A confissão inesperada atingiu Gabriel como um soco no estômago. Ela também havia desenvolvido sentimentos. Isabela, por favor, não me procure mais. Ela cortou, recompondo-se visivelmente. E não se preocupe, não vou contar para ninguém. Não quero perder meu emprego. Com isso, virou-se e caminhou de volta para o prédio, as costas eretas apesar dos ombros que tremiam. Gabriel fez menção de segui-la, mas Marcelo o segurou pelo braço. Deixe-a ir. Você já causou estrago suficiente. Naquele momento, em meio à calçada movimentada, Gabriel Santana, o homem que construíra um império financeiro, que negociava milhões sem piscar, sentiu-se completamente destroçado pela decepção nos olhos de uma faxineira. O que eu fiz, Mark? Murmurou, passando as mãos pelo rosto em desespero. Você brincou com fogo, respondeu o amigo, conduzindo-o em direção à limusine. Agora vamos para casa. Você precisa de um banho, um drink forte e pensar em como consertar essa bagunça. Se é que tem conserto. Enquanto era levado de volta ao seu mundo de privilégios, Gabriel sabia que havia perdido algo infinitamente mais valioso que qualquer ativo em seu portfólio financeiro. A confiança e o respeito da única pessoa que o havia enxergado de verdade. Os dias seguintes foram um borrão de movimentos automáticos. Gabriel retornou à sua rotina de CEO poderoso. Reuniões, decisões, números, estratégias. Seu corpo estava presente nas salas de conferência luxuosas, mas sua mente permanecia naquela calçada, revivendo o momento em que viu a luz se apagar nos olhos de Isabela. Gabriel. A voz de sua assistente o trouxe de volta à realidade. O conselho está esperando sua decisão sobre a expansão internacional. Ele piscou, olhando para os rostos expectantes ao redor da mesa de mogno polido. Executivos bem pagos, consultores renomados, todos aguardando suas palavras como se fossem ouro. Precisamos de mais dados, respondeu automaticamente. Adiaremos a decisão para o próximo trimestre. Um burburinho de descontentamento percorreu a sala, mas ninguém ousou questionar. Gabriel Santana raramente mudava de ideia, uma vez que tomava uma decisão. Reunião encerrada, declarou, levantando-se abruptamente. Em seu escritório privativo, com vista panorâmica para a cidade que ajudara a modernizar, Gabriel desabou em sua cadeira de couro italiano. Na mesa, entre relatórios financeiros e contratos milionários, repousava o pequeno boneco do Capitão América que Miguel lhe dera. Não tivera coragem de deixá-lo pá. Cá atrás, uma batida suave na porta anunciou Marcelo, que entrou sem esperar resposta. Você parece um lixo, comentou o sócio, servindo-se de um uísque do bar particular no canto da sala. Obrigado pela sinceridade, Gabriel respondeu. Sem energia. Marcelo o estudou por um momento. Depois suspirou pesadamente. Você realmente se apaixonou por ela, não foi? Por uma faxineira. Isso é inesperado. Ela é mais que uma faxineira. Gabriel se endireitou, irritação genuína em sua voz. Isabela é especial. Ela tem mais dignidade e caráter que qualquer um neste prédio, incluindo nós dois. Ok. Marcelo ergueu as mãos em rendição. Mas só estou tentando entender. Você poderia ter qualquer mulher deste país. Modelos, atrizes, herdeiras. Esse é exatamente o ponto, Mark. Gabriel interrompeu, passando a mão pelos cabelos em frustração. Elas queriam o CEO, a conta bancária, o status. Isabela, ela se importou comigo quando achava que eu não tinha nada para oferecer além de mim mesmo. Um silêncio compreensivo se estabeleceu entre os amigos. Finalmente, Marcelo perguntou, e o que você pretende fazer a respeito? Gabriel olhou para o boneco de plástico em sua mesa, lembrando-se do brilho nos olhos de Miguel ao entregá-lo. Vou consertar isso. De alguma forma. Como? Ela deixou bem claro que não quer vê-lo novamente. Gabriel se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. Primeiro, vou descobrir mais sobre ela, oficialmente. Pressionou o interfone. Senhorita Ribeiro,
Preciso de todas as informações sobre uma funcionária da equipe de limpeza terceirizada. Nome: Isabela Silva. Minutos depois, um arquivo completo estava em suas mãos. Descobriu que Isabela trabalhava para sua empresa há 2 anos e meio. Seu desempenho era exemplar, sem faltas ou advertências. Morava num pequeno apartamento na periferia. Dividia o aluguel com outra mulher, provavelmente sua mãe doente. Seu salário era o mínimo previsto em convenção coletiva. Mas foi outro documento no arquivo que realmente chamou sua atenção. Uma solicitação de auxílio médico para sua mãe, Carmen Silva, 58 anos, vítima de AVC, negada pelo Departamento de Recursos Humanos por não se enquadrar nas políticas da empresa para funcionários terceirizados. A raiva subiu pelo rosto de Gabriel. Sua própria empresa, enquanto doava milhões para causas beneficentes para melhorar sua imagem pública, negava assistência básica a uma funcionária dedicada. Isso vai mudar, murmurou para si mesmo, começando agora. Nas horas seguintes, Gabriel trabalhou freneticamente. Ligou para o hospital mais conceituado da cidade e garantiu tratamento completo para Carmen Silva, sem custo. Depois, entrou em contato com a universidade onde Isabela havia estudado enfermagem e providenciou uma bolsa integral para seu retorno, incluindo ajuda de custo. Finalmente, assinou uma ordem executiva alterando imediatamente a política de benefícios da empresa para incluir funcionários terceirizados. Você está fazendo tudo isso por causa dela, observou Marcelo, que acompanhara o frenesi de atividade com crescente espanto. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, corrigiu Gabriel. Apenas precisei viver como invisível para enxergar o que estava bem na minha frente. À noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, Gabriel fitava a cidade iluminada sem realmente vê-la. As comodidades que antes o satisfaziam agora pareciam vazias de significado. Recordou o pequeno apartamento onde Isabela o convidara para almoçar. Um lugar provavelmente minúsculo comparado ao seu, mas que imaginava estaria repleto do calor humano que faltava ali. Pegou o telefone várias vezes, tentando formular uma mensagem, mas desistiu. Palavras não seriam suficientes. Precisava de ações concretas para provar que havia mudado, que a experiência o transformara genuinamente. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Não procuraria Isabela diretamente. Respeitaria seu pedido. Em vez disso, faria com que suas ações falassem por ele. E se mesmo assim ela decidisse não perdoá-lo, Gabriel teria que aceitar. Afinal, aprendera com ela a mais valiosa das lições. Algumas coisas, simplesmente, não podiam ser compradas. Na sexta-feira, Isabela Silva chegou ao trabalho e encontrou um envelope em seu armário. Dentro, uma carta do Departamento de Recursos Humanos, informando que sua mãe havia sido incluída em um novo programa de assistência médica da empresa, com tratamento integral no Hospital São Lucas. Anexo, um cartão de identificação e uma lista de benefícios que a deixou momentaneamente sem ar. Deve haver algum engano, murmurou para si mesma, relendo o documento várias vezes. Na recepção do RH, a atendente sorriu. Não há erro, senhorita Silva. A política da empresa mudou. Agora todos os funcionários, inclusive terceirizados, têm direito a benefícios médicos extensivos. Mas por quê? Isabela perguntou ainda incrédula. Ordens diretas do Sr. Santana, respondeu a mulher com naturalidade. Ele implementou várias mudanças esta semana. Dizem que teve uma espécie de despertar social. Isabela sentiu o rosto esquentar. Sabia exatamente o que havia motivado aquela mudança. Parte dela queria recusar o benefício por orgulho, mas a imagem de sua mãe, que precisava desesperadamente daquele tratamento, a impediu. Obrigada, disse simplesmente, guardando os documentos na bolsa. Na segunda-feira seguinte, outro envelope a aguardava. Desta vez, uma carta da Universidade São Francisco, informando que ela havia sido contemplada com uma bolsa integral para concluir seus estudos de enfermagem, incluindo ajuda de custo para transporte e materiais. A carta mencionava um doador anônimo que havia financiado o programa. Anônimo. Sei, murmurou entre irritada e confusa à noite, sentada à mesa da pequena cozinha de seu apartamento. Isabela observava sua mãe revigorada após apenas uma sessão com especialistas do hospital.
Este tratamento é um milagre. Filha, comentou Carmen, conseguindo mover os dedos da mão afetada pela primeira vez em meses. Não sei como agradecer a Deus por essa bênção. Isabela mordeu o lábio, contendo as palavras. Não havia contado à mãe sobre Gabriel e sua farsa. Não queria que Carmen soubesse que haviam sido objeto de um experimento social de um bilionário entediado. Mas agora, vendo a melhora em sua condição, sentia-se dividida. Mamãe, e se não fosse exatamente uma bênção? E se fosse alguém tentando compensar um erro? Carmen a fitou com sabedoria nos olhos cansados. Filha, às vezes o arrependimento sincero é a forma mais pura de bondade. Seja lá quem estiver tentando se redimir, talvez mereça uma chance de explicar. Miguel entrou correndo na cozinha, exibindo um desenho colorido. Mamãe, olha, desenhei nossa família, você, eu, vovó e o tio Gabriel. O coração de Isabela apertou ao ver a figura simples de um homem alto de mãos dadas com Miguel. O menino perguntava por tio Gabriel quase diariamente, e ela não tinha coragem de dizer que haviam sido enganados. Está lindo, meu amor, comentou, engolindo o nó na garganta. Agora vai escovar os dentes para dormir. Depois de colocar o filho na cama, Isabela sentou-se na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Perdera o sono, pensando nas atitudes contraditórias de Gabriel. Por um lado, a mentira imperdoável. Por outro, os gestos generosos que estavam mudando concretamente sua vida. Seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Isabela, é Gabriel. Não estou pedindo perdão. Apenas uma chance de explicar. Amanhã, 15 horas, café Três Marias. Se não for, entenderei e nunca mais a incomodarei. Ela fitou a mensagem longamente, o polegar hesitando entre responder ou bloquear o número. Finalmente guardou o telefone sem fazer nenhum dos dois. Precisaria da noite para decidir. Na manhã seguinte, enquanto arrumava o pequeno apartamento, encontrou o desenho de Miguel esquecido sobre a mesa. Olhou novamente para a figura simplificada de Gabriel, de mãos dadas com seu filho, como se fosse parte da família. Suspirou profundamente. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez merecesse ouvir o que ele tinha a dizer. Às 14h55 do sábado, Isabela entrou no café Três Marias, um estabelecimento simples, mas aconchegante. Gabriel já estava lá, sentado numa mesa ao fundo. Não usava terno, mas jeans e camisa social simples. Parecia nervoso, girando uma xícara de café entre os dedos. Quando a viu, levantou-se imediatamente, uma expressão de alívio e ansiedade cruzando seu rosto. Você veio, disse, como se não acreditasse. Ainda não decidi se foi uma boa ideia, respondeu Isabela, sentando-se e mantendo uma expressão neutra. Você tem 10 minutos, Gabriel assentiu, respeitando os termos. Primeiro, quero que saiba que os benefícios que você recebeu não são apenas para você. A política mudou para todos os funcionários da empresa. Começou. Não estou tentando comprar seu perdão. Então, o que está tentando fazer? Perguntou ela direta. Gabriel respirou fundo. Estou tentando ser o homem que você acreditou que eu era. Alguém com valor real, não apenas uma conta bancária. Pela primeira vez desde que descobrira a verdade, Isabela permitiu-se realmente olhar para ele. Havia uma vulnerabilidade genuína em seus olhos que a surpreendeu. Por que mentiu para mim? Perguntou. A mágoa ainda evidente em sua voz. Por que não apenas... Conversou comigo normalmente. Porque estava cansado de pessoas que só viam meu dinheiro, respondeu ele com sinceridade palpável. Queria descobrir se ainda existia bondade genuína no mundo. E encontrei em você. Isabela desviou o olhar, lutando contra as emoções conflitantes. Miguel pergunta por você todos os dias, comentou. Quase involuntariamente, um sorriso triste cruzou o rosto de Gabriel. Sinto falta dele. Sinto falta de vocês dois. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Seus 10 minutos acabaram, Isabela finalmente disse, levantando-se. Mas antes de sair, acrescentou. Miguel tem jogo de futebol amanhã às 10 horas, na Escola Municipal do Jardim América. Ele ficaria feliz se você aparecesse. Com isso, saiu do café, deixando para trás um Gabriel perplexo, mas pela primeira vez em semanas esperançoso. O domingo amanheceu com uma brisa suave balançando as árvores do campo de futebol improvisado na escola municipal. Isabela ajustava o uniforme de Miguel,
que não conseguia conter a empolgação por seu primeiro jogo oficial na categoria infantil. Fica parado. Filho, pediu ela, tentando ajeitar o cabelo rebelde do menino. O tio Gabriel vai vir mesmo? Perguntou Miguel pela terceira vez em 10 minutos. Isabela hesitou. Havia mencionado a possibilidade durante o café da manhã, após muito refletir na noite anterior. Eu o convidei, mas não sei se ele virá, respondeu com honestidade. Ele é um homem muito ocupado. Ele vai vir, afirmou Miguel com a convicção inabalável das crianças. Eu desenhei ele na nossa família, lembra? O comentário atingiu Isabela de forma inesperada. Como seu filho, em tão poucos encontros havia desenvolvido tal conexão com Gabriel. Talvez as crianças realmente possuíssem um sexto sentido para reconhecer pessoas genuínas, mesmo quando estavam escondidas atrás de máscaras. O pequeno campo começou a se encher. Pais entusiasmados, alguns com câmeras, outros com bandeirinhas improvisadas, tomavam seus lugares nas arquibancadas simples. Carmen havia ficado em casa. O médico recomendara repouso após a última sessão intensiva de fisioterapia. 10 minutos antes do início da partida, Isabela avistou uma figura familiar se aproximando. Gabriel caminhava hesitante, carregando um pequeno pacote embrulhado. Vestia roupas simples e parecia estranhamente fora de lugar, como se não soubesse exatamente como se comportar num evento escolar infantil. Você veio? Exclamou Miguel ao vê-lo, correndo em sua direção antes que Isabela pudesse detê-lo. Prometi que viria, não foi? Respondeu Gabriel, agachando-se para ficar na altura do menino. E trouxe algo para dar sorte. Do pacote retirou um par de chuteiras infantis, novas, mas não ostensivas. Notei que as suas estavam um pouco gastas no outro dia. Os olhos de Miguel brilharam. Isabela se aproximou, pronta para intervir se aquilo fosse mais uma tentativa de comprar afeição com presentes caros, mas se surpreendeu ao notar que as chuteiras eram de marca popular. Exatamente o que ela própria compraria se tivesse condições. Posso, mãe? Perguntou Miguel, olhando esperançoso para Isabela. Ela assentiu, observando enquanto Gabriel ajudava o menino a calçar as chuteiras novas, com uma paciência que não esperava ver em um CEO habituado a dar ordens. Obrigado, tio Gabriel. Miguel abraçou-o impulsivamente antes de correr para se juntar aos colegas de time. Isabela e Gabriel ficaram lado a lado, um silêncio constrangido pairando entre eles. Obrigada por vir, ela finalmente disse. Significa muito para ele. É o mínimo que eu poderia fazer, respondeu Gabriel. Hesitou, então perguntou. Posso assistir ao jogo com você? Isabela assentiu e juntos caminharam até as arquibancadas. O jogo infantil era uma adorável confusão de crianças, correndo atrás da bola sem muita estratégia, provocando risadas e aplausos dos pais. Miguel, com suas chuteiras novas, marcou um gol acidental quando a bola bateu em seu joelho e desviou para o gol. Gol! Gabriel gritou entusiasticamente, levantando-se e aplaudindo como se fosse um gol em final de campeonato. Isabela não pôde conter o sorriso ao ver sua reação genuína. Não havia falsidade naquela alegria, nem tentativa de impressioná-la. Era apenas um homem genuinamente feliz pelo sucesso de uma criança de quem gostava. Quando o jogo terminou com a vitória do time de Miguel por 2-1, o menino correu até eles, suado e radiante. Vocês viram? Eu fiz um gol! Vimos sim, campeão. Gabriel respondeu, oferecendo a mão para um high five que Miguel transformou em abraço. Podemos tomar sorvete para comemorar? Pediu o menino, olhando esperançoso de sua mãe para Gabriel. Isabela hesitou. Uma coisa era permitir que Gabriel assistisse ao jogo. Outra, bem diferente, era estabelecer uma rotina que incluísse os três juntos como uma família. Percebendo sua hesitação, Gabriel interveio. Só se sua mãe concordar. E eu insisto em pagar, acrescentou, e então, vendo a expressão de Isabela, corrigiu rapidamente. Não como um bilionário exibido, mas como um amigo celebrando seu gol. Havia algo tão sinceramente contrito em sua expressão que Isabela sentiu suas defesas baixarem um pouco mais. Tudo bem, mas uma bola pequena, Miguel. Já é hora do almoço. A sorveteria do bairro era simples, mas charmosa. Miguel, cansado pelo jogo, mas animado pela vitória, falava incessantemente sobre cada detalhe da partida. Gabriel o ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e reagindo com entusiasmo apropriado.
E você, tio Gabriel? Você jogava futebol quando era criança? Perguntou Miguel com o rosto já lambuzado de sorvete de chocolate. Jogava sim, mas era péssimo, confessou Gabriel rindo. Ficava sempre no banco de reservas. Verdade? Isabela perguntou, surpresa com a admissão de fracasso. Total verdade. Nunca fui bom em esportes coletivos. Gabriel deu de ombros. Meu pai ficava furioso. Ele queria um filho atleta. Ganhou um nerd que preferia matemática. Havia algo de vulnerável naquela confissão que tocou Isabela. Era um vislumbre do verdadeiro Gabriel. O homem por trás tanto do morador de rua forjado, quanto do CEO imponente. Quando terminaram o sorvete, caminharam juntos até o ponto de ônibus. Um silêncio confortável se estabeleceu entre os adultos, enquanto Miguel saltitava à frente, ainda comemorando sua vitória. Obrigado por hoje, disse Gabriel quando chegaram ao ponto. Foi especial. Miguel ficou feliz com sua presença, respondeu Isabela, mantendo uma distância emocional segura. E você? Arriscou Gabriel, seus olhos buscando os dela. Isabela suspirou, finalmente permitindo-se encarar a verdade que tentava ignorar. Estou confusa. Uma parte de mim ainda está magoada com sua mentira. Outra parte hesitou. Outra parte reconhece que algo genuíno surgiu desse começo torto. O ônibus se aproximava e Isabela acrescentou rapidamente. Minha mãe quer conhecer você, o verdadeiro você. Jantar lá em casa, na terça-feira, se estiver interessado. A expressão de surpresa e esperança no rosto de Gabriel foi resposta suficiente. O convite representava mais que uma simples refeição. Era uma oportunidade de redenção, uma segunda chance que ele sabia não merecer, mas que estava determinado a não desperdiçar. Estarei lá, prometeu, com uma sinceridade que Isabela não pôde deixar de reconhecer. Enquanto o ônibus se afastava, levando Isabela e Miguel, Gabriel permaneceu parado no ponto, sentindo algo que havia esquecido ser possível. A esperança de que, apesar de seus erros, ainda poderia construir algo verdadeiramente valioso em sua vida. Às 18h45 de terça-feira, Gabriel estacionou seu carro, não a Ferrari ou o Porsche, mas um modelo mais discreto, a alguns quarteirões do endereço de Isabela. Caminhou o restante do percurso, carregando um buquê simples de flores do campo para Carmen e um jogo educativo para Miguel. O prédio era modesto, sem elevador. Subiu os 3 andares, sentindo o coração acelerar a cada degrau. Hesitou por um momento diante da porta 302, respirou fundo e tocou a campainha. Foi Miguel quem abriu com um sorriso que iluminou o corredor. Tio Gabriel! Exclamou abraçando-o pela cintura. Vem, a vovó tá doida para te conhecer. Gabriel seguiu o menino para dentro do pequeno apartamento. Embora o espaço fosse limitado, havia um cuidado evidente na decoração. Plantas em vasos coloridos, fotos de família nas paredes, toalha bordada sobre a mesa da sala que servia também como sala de jantar. O aroma de comida caseira preenchia o ambiente. Isabela surgiu da cozinha usando um vestido simples, mas elegante, os cabelos soltos emoldurando seu rosto. Parecia nervosa, mas sorriu ao vê-lo. Bem-vindo à nossa casa, disse, aceitando as flores que ele ofereceu. Obrigada, são lindas, Gabriel, finalmente. Uma voz calorosa veio do sofá da pequena sala. Carmen Silva estava sentada com uma almofada, apoiando suas costas. Aparentava ser uma mulher que havia sido forte antes da doença, com os mesmos olhos expressivos da filha. Seu lado esquerdo parecia ligeiramente rígido, sequela do AVC, mas seu sorriso era amplo e genuíno. Senhora Silva, Gabriel se aproximou, estendendo a mão respeitosamente. Nada de senhora. Me chame de Carmen. Ela corrigiu, apertando sua mão com surpreendente firmeza. E sente-se aqui. Quero conhecer o homem que tem mexido tanto com minha filha. Mãe, Isabela protestou da cozinha, o rubor subindo por suas bochechas. Gabriel sentou-se imediatamente bombardeado por perguntas diretas de Carmen sobre sua vida, trabalho e intenções. Longe de se sentir acuado, achou refrescante a honestidade sem filtros daquela mulher. Então você se disfarçou de morador de rua para encontrar amor verdadeiro? Carmen resumiu após ouvir sua explicação. Um método peculiar, para dizer o mínimo. Foi impulsivo e imaturo, admitiu Gabriel, consciente de que Miguel ouvia atentamente. Aprendi da pior maneira que honestidade é sempre o melhor caminho.
Carmen o estudou intensamente. Sabe o que acho curioso? Você poderia ter simplesmente sumido depois que foi descoberto. Em vez disso, está aqui, enfrentando nosso julgamento, comendo nossa comida simples. A melhor que já provei, interrompeu Gabriel, provando o arroz temperado que Isabela acabara de servir. Miguel, que observava a cena com interesse além de sua idade, perguntou inocentemente. E o Gabriel, você é rico mesmo? Um silêncio constrangido caiu sobre a mesa. Isabela abriu a boca para repreender o filho, mas Gabriel respondeu primeiro. Sim, Miguel, tenho muito dinheiro. Mas descobri recentemente que isso não me tornava uma pessoa rica de verdade. Como assim? O menino franziu o senho, confuso. Gabriel refletiu por um momento, buscando palavras que uma criança entenderia. Imagine que você tem muitos brinquedos, mas nenhum amigo para brincar. Ou uma mesa cheia de doces, mas ninguém para compartilhar. É como eu me sentia. Miguel assentiu gravemente, como se aquela fosse a coisa mais triste que já ouvira. Você pode compartilhar com a gente agora, ofereceu, com a generosidade espontânea das crianças. O jantar prosseguiu mais leve depois disso. Gabriel ajudou a servir a sobremesa. Um simples pudim caseiro, que considerou melhor que qualquer sobremesa gourmet que já experimentara. Quando Miguel foi para o quarto fazer o dever de casa, Carmen pediu que Gabriel a ajudasse a ir até a varanda para tomar um ar. Minha filha está apaixonada por você, declarou sem rodeios, assim que estavam a sós. E está absolutamente aterrorizada por isso. Gabriel engoliu em seco. Surpreso pela franqueza. Tenho sentimentos por ela também, Dona Carmen. Sentimentos que nunca experimentei antes. Acredito em você, ela assentiu. Vejo sinceridade nos seus olhos. Mas precisa entender algo. Isabela já foi magoada antes e da pior maneira. O pai de Miguel a abandonou quando ela mais precisava dele. Depois disso, construiu muros altos. Eu nunca a magoaria intencionalmente, prometeu Gabriel, sentindo o peso daquela responsabilidade. Intenções não bastam. Meu filho, Carmen segurou sua mão com surpreendente força. São ações consistentes que constroem confiança. E você começou com uma mentira. Tem muito a compensar. Na cozinha, Isabela lavava a louça, tentando não pensar na conversa que sua mãe estaria tendo com Gabriel. Concentrou-se no ritmo metódico de ensaboar, enxaguar, secar. Deixe-me ajudar. A voz de Gabriel a surpreendeu. Ele havia entrado silenciosamente na cozinha e já arregaçava as mangas. Não precisa, ela começou a protestar. Mas ele já estava ao seu lado pegando um prato para secar. Nunca lavei louça antes, confessou com um sorriso envergonhado. Mas estou disposto a aprender. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável. As mãos se tocavam ocasionalmente, enviando pequenos arrepios pelo braço de Isabela. Sua família é incrível, comentou Gabriel quando terminaram. Vejo de onde vem sua força. Somos simples, mas unidos, ela respondeu apoiando-se na bancada da cozinha. Sempre cuidamos uns dos outros. É isso que faz uma família, não é? Gabriel refletiu, mais para si mesmo que para ela. Cuidar genuinamente. Seus olhares se encontraram e, por um momento, todas as barreiras, classe social, mentiras passadas, mundos diferentes, pareceram se dissolver. Eram apenas um homem e uma mulher, reconhecendo algo profundo e verdadeiro entre eles. Miguel irrompeu na cozinha, quebrando o momento. Mamãe, posso mostrar meu quarto para o tio Gabriel? O quarto do menino era pequeno, mas acolhedor. Uma cama com colcha de super-heróis, uma estante com poucos, mas bem cuidados livros infantis, e desenhos coloridos nas paredes. Gabriel notou com emoção mal contida que vários dos desenhos incluíam uma figura alta, identificada como tio Gabriel. Esse é você. Foi a mamãe e a vovó, explicou Miguel, mostrando seu desenho mais recente. Somos nós no parque de diversões. A gente nunca foi, mas um dia a mamãe disse que vamos. Gabriel sentiu algo quebrar dentro de si. Um simples passeio ao parque de diversões, algo que ele poderia proporcionar sem nem sentir no bolso, era tratado como um sonho distante por aquela família. Quando chegou a hora de se despedir, Carmen surpreendeu a todos convidando Gabriel para o almoço de domingo. Se não tiver compromisso mais importante, é claro, acrescentou, com um olhar que sugeria que ela sabia exatamente o que ele responderia. Seria uma honra, aceitou imediatamente.
Na porta, Isabela o acompanhou para se despedir. Houve um momento de hesitação. Abraço? Aperto de mão? Beijo no rosto? Obrigada pela noite. Ela disse finalmente, optando por um meio termo. Um breve toque no braço dele. Miguel ficou radiante. E você? Gabriel arriscou, ecoando a pergunta que fizera dias antes. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Isabela. Estou começando a ver o verdadeiro Gabriel, e ele me parece alguém que vale a pena conhecer. Com essas palavras, fechou suavemente a porta, deixando Gabriel no corredor com a sensação de que, pela primeira vez em sua vida, estava realmente entrando em casa, mesmo enquanto saía. Nas semanas seguintes, uma rotina inesperada se estabeleceu. Gabriel, o poderoso CEO, dividia seu tempo entre reuniões corporativas e tardes ajudando Miguel com a lição de casa. Jantares de negócios sofisticados alternavam-se com refeições simples no pequeno apartamento do Silva. Seu calendário, antes preenchido apenas com compromissos profissionais, agora incluía jogos de futebol infantil, visitas ao parque e sessões de fisioterapia de Carmen. Naquela quarta-feira, Gabriel deixou o escritório mais cedo para buscar Miguel na escola. Isabela tinha um exame importante na faculdade. Sim, ela havia aceitado a bolsa de estudos e retomado o curso de enfermagem. E Carmen estava em uma consulta médica. Como foi seu dia, campeão? Perguntou enquanto Miguel jogava a mochila no banco traseiro do carro. Legal. Tirei nota máxima em matemática, respondeu o menino, exibindo orgulhosamente a prova com um grande 10 vermelho no topo. Isso merece uma comemoração. Gabriel sorriu, profundamente orgulhoso. O que você acha de irmos tomar um milkshake? Enquanto saboreavam os milkshakes numa lanchonete simples do bairro, Miguel perguntou com a sinceridade desconcertante das crianças. Tio Gabriel, você vai ser meu pai agora? A pergunta pegou Gabriel completamente desprevenido. Engasgou com o milkshake, precisando de alguns momentos para se recompor. Por que está perguntando isso, Miguel? O menino deu de ombros brincando com o canudinho. Porque você está sempre lá em casa, ajuda a mamãe, leva a vovó no médico, me busca na escola. É isso que os pais fazem, não é? Gabriel sentiu um nó na garganta. Como explicar algo tão complexo para uma criança de 6 anos? Miguel, eu gosto muito da sua mãe, de você e da vovó Carmen, mas ser pai é algo muito especial e importante. Não é só estar presente, é amar a gente mesmo quando a gente faz coisa errada? Completou Miguel. Sim, exatamente isso. Gabriel sorriu impressionado com a percepção do menino. Então você já é quase meu pai, concluiu Miguel com uma lógica irrefutável. Porque você não ficou bravo quando eu derramei suco no seu carro. Só me ajudou a limpar. Gabriel riu, recordando o incidente do fim de semana anterior. Seu interior de couro italiano havia sobrevivido, com apenas uma pequena mancha como lembrança. Vamos fazer um acordo, propôs, estendendo a mão pequena do menino. Vamos deixar sua mãe decidir se estou pronto para esse trabalho tão importante, ok? Ao deixar Miguel com Carmen, que já havia retornado da consulta, Gabriel seguiu para sua cobertura. Precisava se preparar para um jantar importante com investidores internacionais. Enquanto seu motorista dirigia pelas ruas que separavam os dois bairros, os dois mundos que agora habitava, refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente. À noite, no restaurante mais exclusivo da cidade, Gabriel se viu sentado à mesa, com 5 homens em ternos caríssimos, discutindo fusões e aquisições multimilionárias. Sorria e assentia nos momentos apropriados, mas sua mente vagava constantemente para o pequeno apartamento do outro lado da cidade. E então, Santana, o que acha da proposta? A voz de Charles Mendes, um investidor renomado, o trouxe de volta à realidade. Perdão, poderia repetir a última parte? Pediu Gabriel, ligeiramente constrangido. Charles o estudou com curiosidade. Você está diferente. Santana. Mas o distraído. Isso não combina com o tubarão que conheci anos atrás. Os outros homens na mesa riram. Mas havia uma nota de seriedade por trás do comentário. Talvez tenha encontrado algo mais importante que aquisições, respondeu Gabriel com tranquilidade que surpreendeu até a si mesmo. Uma mulher? Arriscou outro dos presentes. Uma família, corrigiu Gabriel, surpreendendo-se com a naturalidade com que a palavra surgiu. No final da noite,
Recusou o convite para um digestivo, em um clube exclusivo, preferindo retornar para casa. No caminho parou em uma joalheria que, excepcionalmente, abriu suas portas fora do horário comercial para receber o ilustre cliente. No dia seguinte, Isabela o encontrou na cafeteria da faculdade, onde haviam combinado de tomar um café após sua última aula. Como foi o jantar com os investidores ontem? Perguntou ela, ainda se acostumando com a ideia de que seu namorado ainda não haviam definido o relacionamento. Participava de negociações que movimentavam milhões. Produtivo, mas cansativo, respondeu Gabriel, observando-a com admiração. Você parece exausta. Foi difícil o exame. Brutalmente difícil, confessou Isabela, massageando as têmporas. Mas acho que fui bem. Precisava desesperadamente desse café. Conversaram por mais de 1 hora. Gabriel adorava ouvi-la falar sobre seus estudos. O brilho em seus olhos quando descrevia procedimentos médicos ou discutia casos clínicos. Era uma paixão pura pela profissão escolhida, tão diferente da ambição fria que movera sua própria carreira por tanto tempo. Tenho algo para você, disse Gabriel, quando finalmente se preparavam para sair. Do bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Isabela arregalou os olhos alarmada. Gabriel, eu... Começou claramente pensando que se tratava de um anel de compromisso. Não entre em pânico. Ele sorriu, abrindo a caixa. Dentro, repousava um delicado colar com um pequeno pingente em forma de estetoscópio. Simples, elegante, significativo, mas não extravagante. Para celebrar seu retorno à medicina, explicou. Achei que combinaria com seu jaleco quando começar os estágios. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Não pelo valor material do presente, mas pelo significado. Ele havia realmente escutado suas esperanças, seus sonhos, e os reconhecia como importantes. É perfeito, sussurrou, permitindo que ele colocasse o colar em seu pescoço. Enquanto caminhavam para o ponto de ônibus, Gabriel havia aprendido que oferecer caronas era aceitável, mas insistir nelas era percebido como uma tentativa de impor seu privilégio. Isabela segurou sua mão, entrelaçando os dedos naturalmente. Sabia que Miguel perguntou se você vai ser o pai dele agora? Comentou, observando cuidadosamente a reação de Gabriel. Ele me perguntou a mesma coisa ontem, Gabriel admitiu, parando de andar para encará-la. E sabe qual foi minha resposta? Qual? Isabela perguntou, o coração acelerando. Que isso dependeria inteiramente da mãe dele, respondeu Gabriel, sua voz suave, mas intensa. Que seria a maior honra da minha vida, mas que preciso primeiro provar que sou digno dela. Ali, no meio da calçada movimentada, 2 mundos colidiram e se fundiram quando Isabela se ergueu na ponta dos pés e o beijou pela primeira vez. Um beijo simples, breve, mas carregado de promessa. Você está no caminho certo, sussurrou contra seus lábios. Apesar da evolução do relacionamento, nem tudo eram flores. Gabriel e Isabela vinham de mundos completamente diferentes, com valores e experiências díspares, o que ocasionalmente causava atritos. Numa quinta-feira chuvosa, Gabriel dirigia para buscar Isabela na faculdade. Estava particularmente animado, pois havia conseguido ingressos para um espetáculo de balé que ela mencionara querer assistir. Ao chegar ao campus, viu-a conversando animadamente com um grupo de estudantes. Entre eles um jovem alto e de ombros largos que ria com familiaridade ao lado dela. Gabriel sentiu uma pontada inesperada de ciúme, uma emoção que raramente experimentara antes. Quem era aquele cara? Perguntou casualmente, assim que Isabela entrou no carro. Sabe, cara? Ela respondeu, distraída, guardando seus livros na mochila. O grandalhão de jaqueta azul. Parecia bem. Próximo. Isabela virou-se para encará-lo, um sorriso incrédulo se formando em seus lábios. Aquele é o André, meu parceiro de laboratório. Você está com ciúmes, Gabriel Santana? Claro que não, respondeu rapidamente, mas seu tom defensivo o traiu. Só perguntando. Isabela riu, claramente achando graça na situação. André é casado há 5 anos e tem gêmeos. Além disso, é completamente apaixonado pelo marido. Gabriel sentiu o rosto esquentar, envergonhado por sua reação infantil. Mudou rapidamente de assunto, mostrando os ingressos para o balé. Surpresa! Para este sábado, Isabela pegou os ingressos,
seu sorriso morrendo aos poucos. Gabriel, estes são camarotes premium. Devem ter custado uma fortuna. E daí? Ele deu de ombros. Queria te agradar. Não percebe, não é? Isabela suspirou, devolvendo os ingressos. Eu comentei sobre esse espetáculo porque a faculdade estava organizando uma ida em grupo com ingressos estudantis. Custava 1/10 disso e podíamos ir todos juntos, mas esses são melhores lugares. Não se trata dos lugares, ela interrompeu, sua frustração evidente. Trata-se de experiências compartilhadas, de estar com os colegas, de me sentir parte daquele grupo. O silêncio pesou no carro enquanto Gabriel absorvia a crítica. Estou tentando, Isabela, disse finalmente, mas às vezes não sei como. Como ser normal? Ela completou, mais suavemente. Eu sei que está tentando. Mas precisa entender que, para mim, jantar em restaurantes com estrelas Michelin toda semana não é normal. Receber presentes caros sem ocasião especial não é normal. Eu me sinto deslocada. O que você quer que eu faça? Perguntou Gabriel, genuinamente perdido. Fingir que não tenho dinheiro? Claro que não. Ela tocou seu braço gentilmente. Só quero que entenda que há valor em experiências simples, que às vezes um piquenique no parque vale mais que um jantar em Paris. Ele assentiu lentamente, processando a informação. Acho que tenho muito a aprender sobre coisas que o dinheiro não compra. Eu tenho que aprender a não entrar em pânico cada vez que você faz algo generoso, admitiu Isabela, com um pequeno sorriso. Acho que ambos estamos navegando em águas desconhecidas aqui. No sábado, em vez do balete em camarote premium, foram ao cinema do shopping, assistiram a uma comédia romântica e comeram pipoca. Gabriel não se lembrava de quando fora pela última vez ao cinema como uma pessoa comum, comprando ingressos na fila, discutindo qual filme ver, debatendo se a pipoca deveria ser doce ou salgada. A simplicidade da experiência tinha um sabor especial. Dias depois, um obstáculo mais sério surgiu. Gabriel havia convidado Isabela para um evento beneficente organizado por sua empresa. A primeira aparição pública oficial como casal. Era um marco importante para ambos. Quando chegou para buscá-la, encontrou-a visivelmente perturbada. Não posso ir, anunciou assim que ele entrou no apartamento. Miguel está com febre alta e minha mãe não se sente bem para cuidar dele sozinha. Podemos contratar uma enfermeira, sugeriu Gabriel imediatamente. Não, Gabriel. Isabela balançou a cabeça firmemente. Ele está assustado e pedindo por mim. Não vou deixar meu filho doente com uma estranha. Gabriel consultou o relógio. O evento começaria em 1 hora. Sua presença era essencial. Discursaria para centenas de pessoas. Posso tentar remarcar meu discurso para mais cedo, sugeriu já pegando o telefone. Assim falaria e voltaria rapidamente. Isabela o fitou com uma expressão que mesclava decepção e incredulidade. Você não entendeu, não é? Não vou a lugar nenhum hoje. Meu filho precisa de mim. Mas este evento é crucial para a empresa, para a fundação beneficente. E Miguel é crucial para mim. Ela interrompeu, sua voz calma, mas firme. Essa é a diferença entre nós, Gabriel. Para você, trabalho sempre foi prioridade número 1. Para mim, família vem primeiro, sempre. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de implicações não ditas. Finalmente, Gabriel guardou o telefone. Você está certa, absolutamente certa. Tirou o paletó e afrouxou a gravata. Onde está o termômetro? E precisamos de compressas frias para a febre. O que está fazendo? Isabela perguntou confusa. Ajudando a cuidar do Miguel, respondeu simplesmente. Marcelo pode fazer o discurso. Ele sempre foi melhor nisso que eu, de qualquer forma. A surpresa no rosto de Isabela rapidamente se transformou em gratidão. Tem certeza? Sei quanto esse evento significa. Há 3 meses teria ido sem pensar 2 vezes, admitiu Gabriel. Mas estou aprendendo o que realmente importa, e não é um discurso para pessoas que já nem se lembrarão dele amanhã. Passaram a noite alternando-se em vigília ao lado da cama de Miguel, medindo temperatura, oferecendo água, contando histórias quando ele acordava assustado. De manhã, quando a febre finalmente cedeu, Gabriel dormia desajeitadamente em uma cadeira ao lado da cama do menino, ainda usando a camisa social e a gravata frouxa. Isabela observou a cena com o coração transbordando. Aquele homem que até
Poucos meses atrás vivia isolado em seu mundo de luxo e poder. Havia escolhido passar a noite cuidando de um menino que nem mesmo era seu filho biológico. Algumas escolhas revelam mais sobre o caráter de uma pessoa que 1000 palavras. E Gabriel, naquela simples decisão, havia mostrado exatamente que tipo de homem estava se tornando. 6 meses haviam se passado desde o encontro inicial na calçada. O outono dava seus primeiros sinais, pintando as árvores de São Paulo com tons de amarelo e laranja. Gabriel havia planejado meticulosamente aquele fim de semana. Alugara uma pequena casa de campo a 2 horas da cidade, com lareira, lago para pesca e muito espaço para Miguel correr. O local era simples, mas confortável. Havia aprendido que Isabela valorizava o aconchego acima do luxo. Carmen, significativamente recuperada graças ao tratamento intensivo, também os acompanhava. Fora sua ideia, inclusive, trazer a mãe de Isabela. Queria que fosse um momento em família. Naquela manhã de sábado, Gabriel e Miguel saíram cedo para pescar, deixando Isabela e Carmen preparando o almoço. O segredo é a paciência, explicou Gabriel, ajudando o menino a segurar a vara de pescar adequadamente. Os peixes não aparecem só porque queremos. Igual fazer amigos? Perguntou Miguel, surpreendendo-o com a comparação. Como assim? A mamãe diz que amizades verdadeiras levam tempo para crescer. Não dá para forçar alguém a gostar da gente. Gabriel sorriu, impressionado com a sabedoria que Isabela transmitia ao filho. Sua mãe está absolutamente certa. Sabia que foi assim com a gente? Levou tempo até ela confiar em mim de verdade. Miguel assentiu solenemente. Porque você mentiu no começo. Mentiras quebram confianças. Exatamente. Gabriel engoliu em seco, mais uma vez impressionado pela maturidade do menino. Por isso nunca mais menti para vocês, nem mesmo nas pequenas coisas. Eu sei, Miguel sorriu. A mamãe diz que você é um homem novo agora. O que isso significa? Gabriel refletiu por um momento, buscando palavras que uma criança entenderia. Significa que mudei por dentro. Antes de conhecer vocês, eu achava que coisas importantes eram dinheiro, poder, sucesso. Agora sei que o que realmente importa são as pessoas que amamos e como as tratamos. Isso é lei. Gal, Miguel concordou e então exclamou animadamente. Olha, acho que peguei um. A vara curvou-se levemente, indicando que algo havia mordido a isca. Com paciência, Gabriel guiou as mãos pequenas de Miguel para puxar o peixe. Um lambari modesto, mas que para o menino parecia um troféu magnífico. Vamos mostrar para a mamãe, insistiu Miguel, depois que devolveram o peixe ao lago. Na casa, encontraram Carmen descansando na varanda e Isabela na cozinha, preparando uma salada. Mamãe, mamãe, pesquei um peixe enorme. Miguel correu para contar sua façanha, exagerando consideravelmente o tamanho do lambari. Gabriel se aproximou de Isabela por trás, abraçando-a pela cintura e beijando seu pescoço suavemente. Vocês cheiram a lago. Ela riu, virando-se para encará-lo. Mas parece que foi divertido. Foi perfeito, respondeu Gabriel. Miguel é um pescador nato. Tem uma paciência impressionante para um garoto de sua idade. Enquanto preparavam a mesa para o almoço, Gabriel notou como funcionavam bem juntos, como uma verdadeira família. A naturalidade com que se moviam pelo espaço, complementando as ações uns dos outros, compartilhando olhares cúmplices e pequenos toques carinhosos. Após o almoço, Carmen anunciou que tiraria uma soneca e arrastou Miguel consigo, dando uma piscadela discreta para Gabriel ao sair. Isabela ergueu uma sobrancelha, percebendo a conspiração velada, mas não comentou. Vamos dar uma caminhada? Convidou Gabriel, estendendo a mão. Seguiram por uma trilha suave que circundava o lago, os raios do sol de outono filtrando-se entre as folhas das árvores. Gabriel sentia o pequeno volume no bolso de sua jaqueta como se pesasse toneladas. Está tão pensativo, observou Isabela, apertando sua mão. Algo te preocupa? Não preocupação, respondeu ele, conduzindo-a para um pequeno deck de madeira que avançava sobre o lago. Só estou pensando em como minha vida mudou completamente desde aquele dia na calçada. Isabela sorriu, recordando. Quem diria que oferecer um sanduíche a um suposto morador de rua me traria até aqui? Pararam no meio do deck. A vista era perfeita.
O lago sereno refletia o céu pontilhado por nuvens esparsas. Árvores multicoloridas emolduravam a paisagem. Isabela. Gabriel começou, segurando ambas as mãos dela, sua voz subitamente séria. Esses 6 meses foram os mais transformadores da minha vida. Você e Miguel me ensinaram mais sobre amor genuíno que todos meus anos anteriores combinados. Ela o fitou, os olhos expressivos captando a intensidade do momento. Antes de você, eu tinha tudo que o dinheiro pode comprar. Mas era um homem vazio por dentro, continuou ele. Você me mostrou que riqueza verdadeira está nas conexões sinceras, na generosidade desinteressada, no amor que não espera retorno. Gabriel respirou fundo, reunindo coragem. Não estou mais fingindo ser quem não sou. O homem diante de você agora é o verdadeiro Gabriel Santana, com todas as suas imperfeições e sua vontade genuína de ser melhor a cada dia. Lentamente, Gabriel se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro, não havia um anel ostensivo com diamante gigantesco, como seria esperado de alguém com sua fortuna, mas uma aliança delicada, elegante em sua simplicidade. Isabela Silva, você me daria a honra de se tornar minha esposa? De construirmos juntos uma família baseada em honestidade, respeito e amor verdadeiro? Lágrimas brilharam nos olhos de Isabela. Por um momento que pareceu eterno, ela apenas o olhou, uma miríade de emoções cruzando seu rosto. Gabriel, Sua voz falhou. O coração dele disparou. Seria uma rejeição. Antes de responder, ela continuou segurando firmemente suas mãos. Preciso que entenda algo fundamental. Se eu disser sim, não estarei me casando com seu dinheiro ou seu império. Estarei me casando com um homem que ficou acordado a noite toda cuidando do meu filho com febre. O homem que aprendeu a lavar louça aos 38 anos. O homem que escolheu ser melhor do que era. Gabriel assentiu, um nó na garganta impedindo-o de falar. E quero que saiba que continuarei trabalhando como enfermeira, mesmo que não precise financeiramente. Porque não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Nunca pediria que desistisse disso, respondeu ele encontrando sua voz. É parte do que você é, parte do que amo em você. Um sorriso luminoso irrompeu no rosto de Isabela, lágrimas agora correndo livremente. Então sim, Gabriel Santana, aceito me casar com você. Não com o CEO, não com o bilionário, mas com o homem que encontrou seu verdadeiro valor. Gabriel deslizou o anel em seu dedo e levantou-se para beijá-la. No exato momento em que seus lábios se encontraram, ouviram aplausos e gritos de alegria. Virando-se, viram Miguel e Carmen na margem do lago, observando toda a cena. O menino pulava de empolgação, enquanto a senhora mais velha tentava disfarçar as próprias lágrimas. Ela disse sim, gritou Gabriel para eles, sua voz embargada de emoção. Agora você vai ser meu pai de verdade, exclamou Miguel correndo para abraçar os dois ali, no deck sobre o lago, com o sol de outono banhando-os em luz dourada. Gabriel compreendeu que seu experimento social impulsivo havia resultado na mais valiosa das descobertas. O amor genuíno realmente existia, mas só poderia ser encontrado quando se é genuíno primeiro. Um ano após o pedido de casamento no lago, Gabriel ajustava a gravata diante do espelho, mas desta vez não estava em seu closet luxuoso. Vestia-se em um pequeno quarto nos fundos de uma capela charmosa nos arredores de São Paulo, onde em minutos se casaria com Isabela. Nervoso? Perguntou Marcelo, que seria seu padrinho. Estranhamente calmo, respondeu Gabriel sorrindo para o próprio reflexo. Como se finalmente estivesse exatamente onde deveria estar. O casamento foi íntimo, com apenas 100 convidados. Um número minúsculo pelos padrões que Gabriel estava acostumado, mas perfeito para o que desejavam. Colegas de faculdade de Isabela, agora formada em enfermagem, alguns amigos próximos de Gabriel, funcionários de ambas as empresas, vizinhos do bairro onde Isabela crescera. Quando as portas da capela se abriram e Isabela entrou, conduzida por Miguel em um adorável terno infantil, Gabriel sentiu seu coração parar por um instante. Ela estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante. Os cabelos cacheados, enfeitados com pequenas flores brancas. Porém, mais que sua beleza física, era o brilho de felicidade genuína em seus olhos que o deixou sem fôlego. Miguel entregou a mãe no altar com uma seriedade cômica para sua idade, provocando risos ternos na assembleia.
Carmen, sentada na primeira fila, não tentava esconder as lágrimas de alegria. Os votos foram escritos por eles mesmos. Isabela falou sobre como aprender a enxergar, além das aparências, a valorizar a transformação genuína e a importância de segundas de Eunice. Capítulo 14. A riqueza verdadeira. Continuação. Os votos foram escritos por eles mesmos. Isabela falou sobre como aprender a enxergar além das aparências, a valorizar a transformação genuína e a importância de segundas chances. Gabriel, com a voz embargada pela emoção, falou sobre como ela o ensinara o significado verdadeiro de riqueza, não a dos bens materiais, mas a do coração. Prometo valorizar cada momento simples, cada risada à mesa de jantar, cada filme assistido no sofá, disse ele, olhando não apenas para Isabela, mas também para Miguel e Carmen. Prometo ser não apenas um marido, mas um pai para Miguel e um filho para Carmen. Prometo lembrar todos os dias que minha maior fortuna é o amor desta família. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Miguel foi o primeiro a aplaudir entusiasticamente, contagiando todos os presentes com sua alegria sincera. A recepção aconteceu em um sítio próximo, decorado com luzes e flores simples. Não havia ostentação desnecessária, apenas o suficiente para criar um ambiente acolhedor e festivo. A banda tocava músicas escolhidas pelo casal, desde clássicos românticos até as canções infantis favoritas de Miguel, que dançava animadamente com todos os convidados. Em determinado momento da festa, Gabriel subiu ao pequeno palco improvisado, pedindo a atenção de todos. Hoje é, sem dúvida, o dia mais feliz da minha vida. Começou buscando Isabela com o olhar, mas quero compartilhar com vocês não apenas minha felicidade pessoal, mas também um novo capítulo na história da Santana Tech. Um murmúrio de curiosidade percorreu os convidados. A partir da próxima semana, nossa empresa lançará oficialmente a Fundação Novo Caminho, dedicada a proporcionar bolsas de estudo integrais e suporte para famílias de baixa renda, com foco especial em mães solo e cuidadores de pessoas com doenças crônicas. Isabela o olhava surpresa. Ele não havia mencionado esse anúncio. Esta fundação nasceu da minha própria jornada de transformação. Continuou Gabriel agora, se dirigindo diretamente à esposa. De um experimento social impulsivo que me levou ao verdadeiro significado de generosidade e força. Carmen aplaudia com lágrimas nos olhos, compreendendo a dimensão daquele gesto. Não era apenas filantropia empresarial. Era o reconhecimento de que histórias como a deles mereciam apoio e respeito. E tenho um anúncio final. Gabriel sorriu, convidando Miguel a se juntar a ele no palco. A partir de amanhã, oficialmente dou entrada nos papéis de adoção deste rapaz extraordinário, que me ensinou mais sobre coragem e bondade do que qualquer curso de liderança que já fiz. Miguel arregalou os olhos, incrédulo. Quer dizer que você vai ser meu pai de verdade? Com papel e tudo? Perguntou, sua vozinha amplificada pelo microfone. Se você quiser, campeão, respondeu Gabriel, agachando-se para ficar na altura do menino. Quero sim. Miguel exclamou, lançando-se em seus braços. Não havia um olho seco na festa depois daquela cena. Isabela se juntou a eles no palco. Manda um abraço familiar, que simbolizava perfeitamente a jornada que haviam percorrido juntos. Mais tarde, quando a festa chegava ao fim e as estrelas brilhavam intensamente no céu, Gabriel e Isabela tiveram um momento a sós no jardim. Você me surpreendeu hoje, comentou ela, ainda emocionada com os anúncios. A fundação, a adoção, são apenas formalizações do que já sentia, respondeu Gabriel, abraçando-a pela cintura. Miguel já é meu filho no coração desde o dia em que me deu o Capitão América. Isabela riu, lembrando-se daquele gesto inocente que havia tocado Gabriel tão profundamente. Sabia que guardei as notas que você me deu naquele primeiro dia? Revelou Gabriel. R$20. Provavelmente seu almoço da semana inteira. Por quê? Perguntou ela, surpresa com a revelação. Para nunca esquecer que a verdadeira generosidade não vem da abundância, mas do coração. Você não me deu o que sobrava. Deu o que precisava. Isabela apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas de seu coração. Se pudesse voltar no tempo, você faria tudo de novo? O disfarce? A mentira inicial? Gabriel refletiu por um momento. Não,
respondeu honestamente. Encontraria outra maneira de conhecer você. Uma baseada em verdade desde o começo. Mas então talvez não estivéssemos aqui, ponderou Isabela. Às vezes caminhos tortos nos levam aos lugares certos. A lição mais importante que aprendi com você. Gabriel beijou o topo de sua cabeça. Que não existem erros irredimíveis quando há arrependimento sincero e disposição para mudar. Do outro lado do jardim, Miguel e Carmen acenavam para eles, indicando que estava na hora de cortar o bolo. O menino pulava animadamente, ansioso pela sobremesa. Nossa família espera, sorriu Isabela, pegando a mão do marido. Nossa família, repetiu Gabriel, saboreando o significado profundo daquelas palavras. Caminhando de mãos dadas em direção às pessoas que amavam, Gabriel Santana finalmente compreendia a lição mais valiosa de sua vida. A verdadeira riqueza não estava nos bens que possuía, mas nos laços que construía. O vazio que sentira por tanto tempo não podia ser preenchido por contas bancárias ou sucessos empresariais, apenas pelo amor genuíno e incondicional. Ironicamente, foi preciso fingir-se de pobre para encontrar a mais valiosa das fortunas, que agora, enquanto abraçava sua nova família e compartilhava a alegria daquele momento, Gabriel sabia que nunca mais se sentiria verdadeiramente pobre, não importava o que acontecesse com seus bens materiais, porque havia descoberto, através de uma mentira inicial e uma jornada de redenção, o valor inestimável do amor genuíno.